Nesta aula, veremos como criar geometrias de malha utilizando as ferramentas de primitivas de malha. Desde o AutoCAD 2010, o recurso de modelamento de malha está presente. Com estas novas ferramentas, é possível obter diferentes formas geométricas que, ao final do projeto, apresentam uma forma mais orgânica. As ferramentas de modelamento e trabalho com malha estão localizadas em uma aba específica da interface do AutoCAD, que é a aba Mesh. Ao selecionar esta aba, podemos ver várias ferramentas destinadas à criação e edição de malhas. Podemos ver então aqui em Primitives várias ferramentas de primitivas de malha, entre outras opções destinadas à criação de malhas. E entre as outras ferramentas aqui de edição, manipulação, suavização de malhas, entre outras possibilidades que veremos no decorrer desta aula, como trabalhar com elas. Começarei falando então das primitivas de malha. A criação dessas primitivas de malha é muito semelhante à criação de sólidos com as outras ferramentas que vimos anteriormente, como Box, Cylinder, entre outras. Então eu vou utilizar aqui como exemplo a Mesh Box e depois a Mesh Sphere. Vou começar então com a Mesh Box, ativo esta ferramenta, defino um ponto na área gráfica para definir o início do traçado, seleciono outro ponto para fixar e um outro ponto para a altura. Veja que aqui eu visualizo já um box feito com a Mesh Box, que é um box constituído por malha. E eu posso ver aqui todas as subdivisões da malha que compõem o box. Eu posso ver então que o box é subdividido, em muitos outros box menores, vamos dizer assim, né? Vou utilizar agora a Mesh Sphere. A Mesh Sphere é a mesma coisa. Defino um ponto central, defino o raio ou o diâmetro da esfera e clico. E aqui eu tenho a minha esfera também subdividida em muitos outros elementos que constituem a malha da esfera. E assim é o procedimento de criação de primitivas de malha, como podemos ver então, muito semelhante à criação de sólidos geométricos. Na criação de malhas, nós podemos então ajustar a forma como esta malha é gerada, o número de subdivisões existentes nesta malha. Para isso, então, eu clico nesta seta presente na barra de título do painel Primitive da aba Mesh. Ao clicar nesta seta, eu posso visualizar aqui, nesta parte, cada uma das primitivas de malha existentes no AutoCAD. E logo abaixo, o número de subdivisões e detalhes que correspondem à criação da malha em si. Eu vou alterar então a forma como eu crio um box. Visualizando aqui embaixo, eu posso ver que a malha está dividida em 3 pontos no box. Vou reduzir essa divisão para um único elemento em todos os parâmetros de altura, largura e profundidade. Veja que aqui eu tenho um box constituído de uma única malha, um único nó, vamos dizer assim, né? Feito isso, então, confirmo com OK. Lembrando aqui que eu posso também modificar a forma que a malha é criada para todos os outros elementos. Clico em OK para confirmar a configuração daquela malha. Vou agora então criar um Mesh Box com essa nova configuração. Clico na ferramenta, defino o tamanho dele, aqui a altura, e veja que agora ao posicionar o mouse sobre este box, o cursor do mouse, aliás, eu vejo somente como se fosse um box normal
um sólido sem divisões internas. Já aquele primeiro que eu criei anteriormente, com as divisões padrões, que são 3, eu posso ver que há vários outros subelementos que compõem a malha. Algo que não ocorre aqui. Como vimos então, a malha apresenta subdivisões. Essa é a principal diferença entre uma primitiva de malha e uma primitiva sólida. Posso visualizar então aqui, posicionando o mouse sobre o cubo da primitiva de malha, que é as subdivisões. E nesse aqui, que é um sólido, veja que não há subdivisões, é um elemento só. E veja que ao clicar sobre também o box de primitiva de malha, não é apresentado os gizmos, os grips, desculpem, que permitem modificar aqui a altura, as dimensões do box sólido. A mesma coisa acontece na esfera. Vejam só a diferença. Na esfera de malha há muito mais subdivisões do que uma esfera sólida, e na esfera sólida há a presença de grips para modificar a dimensão da mesma. Como vimos, o trabalho com malhas nos abre um leque maior de possibilidades, pois nos permite uma maior flexibilidade na edição das formas geométricas. Graças a isso, é possível obter figuras geométricas com um formato orgânico.